Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo aí as pessoas que estão chegando. Vocês estão me ouvindo bem também? Como é que tá o som e a imagem aí para vocês? Deixa eu só avisar lá no grupo. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Som e imagem ok, bacana. Então o som tá legal, a imagem tá ok. A gente já vai começar, só vou avisar aqui o grupo, terminar de avisar os grupos para a gente poder começar. Bom, acabei de avisar, deixa eu só fechar isso aqui. É bom que dá tempo de o pessoal ir entrando, né? Boa noite aqui, o Elipas Santos, Elida Paz, acho que é isso, né? Elida Santos, Jarbas Santos, Augusto Nunes, Isaura Silva, Suzana, também está por aqui. A Renata, muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez, sempre aí ajudando. Raquel Bela Soares, Adriana Filizola, boa noite, Adriana. Depois a gente precisa combinar o atendimento, depois você manda mensagem lá. Raquel Bela Soares, Leonista Apotônio, boa noite, seja bem-vindo. Patrícia Mendes está por aqui também, boa noite, Patrícia. Bela Natureza, Jorge Borges, Vanderlei Pereira Ferreira, boa noite. Vanderlei, seja muito bem-vindo, Vanderlei. Antônio Holmes de Oliveira, boa noite a todos. Mais uma live maravilhosa, com certeza. Obrigado, Antônio, pelo carinho. Seja muito bem-vindo, meu amigo. O Edson também está por aqui. Vilela também tá. Boa noite. A Maria Inês também está por aqui. Boa noite. Adriana Filizola, obrigado, Thiago. Te falo sim. Bom, enquanto isso, deu tempo do pessoal ir entrando aí. Vamos lá, pessoal. Basicamente eu vou continuar, né? Lembra, eu tenho feito lives aí seguidas, né? E eu tava lendo uma lista dos colóides, então eu já li a respeito do ouro, do silício e do estanho, né? E hoje, assim, sem mais delongas, tá? Eu vou continuar lendo a lista aqui dos outros elementos, tá? Que estarão presentes aí no meu novo suplemento. E à medida que eu for lendo aqui, lembrando que esses textos que eu separei eu ainda não li. Deixei para ler ao vivo aqui, tá? Então não sei o que vem por aí, tá? E à medida que eu for lendo, a Carla Carvalho está por aqui. Carla Carvalho é minha tia, seja muito bem-vindo, tia Carla. Muito obrigado. É minha tia, né? Eu acho que é minha tia. Aqui a foto tá pequenininha, acho que é minha tia. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aí. Não sei se você tem acompanhado minhas lives aí, tia Carla. Estou falando a respeito dos colóides. Aliás, esse assunto é muito amplo, né? Assunto bem vasto aí, que nos remonta até as civilizações antigas, né? Onde os egípcios e até talvez aí seres
extraterrestres aí utilizam esses elementos aí para diversas capacidades, para desenvolver, né, capacidades que estão ocultas em nós seres humanos, como visão remota, telepatia, enfim, várias coisas, né? E amplia a nossa capacidade de colapso da função de onda, né? Aumenta a nossa capacidade de vibração, nosso estado frequencial. A gente fica mais sensitivo, a gente faz a leitura da frequência, do ambiente, a nossa visão de mundo muda muito. Enfim, se você for ler a lista de capacidades que esses colóides podem apresentar, pode trazer para você, é muito grande, né? Mas enfim, vamos lá, vamos sem mais delongas, vamos direto aqui. Deixa eu ver qual é o próximo que está na lista. Lembrando que eu já li sobre o silício, já li sobre o estanho, li sobre o ouro. Vamos lá, vamos ler sobre o zinco coloidal. Vamos ver o que o zinco coloidal pode fazer pela nossa saúde. Lembrando, pessoal, só uma coisa é o zinco suplemento, outra coisa muito diferente é o zinco metálico, na forma de colóide. Muito diferente um do outro, tá? Claro que alguns tipos de colóide muito se assemelham ao efeito do mineral biológico, tipo aquele zinco que você encontra na manga, né? Nos alimentos, tá? Mas quando você utiliza ele na forma de colóide, né? Utiliza o metal, né? Os efeitos são outros, né? Além daqueles benefícios do zinco comum, você tem outros referente por ele estar nesse estado metálico, né? Estado nessa forma coloidal. Lembrando que o colóide é de 1 a 100 nanômetros, lembra que eu expliquei lá? Acho que foi na primeira live lá que eu falei do tamanho das partículas. Porque o que define se é uma solução, o colóide ou dispersão, ou suspensão, é justamente o tamanho da partícula. Vamos lá. Zinco no comércio, também soletrado, é um elemento químico. Lembrando que o texto aqui está traduzido, então vai ter erro de traduções, tá bom? Vai ter frases e textos assim meio desencontrados, tá? Mas dá para a gente poder ter uma noção. É um elemento químico com o símbolo Zn e o número atômico 30. É o primeiro elemento do grupo 12 da tabela periódica. Em alguns aspectos, zinco é quimicamente semelhante ao magnésio. Seu íon é de tamanho semelhante e seu único estado de oxidação comum é o +2. O zinco é, a 24 graus, elemento mais abundante na crosta terrestre. Ele possui 5 isótopos estáveis. Isótopos é quando você tem a mesma quantidade de próton, tá? Você tem isômeros, você tem os isótopos, que é a mesma quantidade de próton. Você também tem, quando é a mesma quantidade de elétron. Esse nome, o isótopo, está se referindo a próton, tá bom? Então vamos lá, próton carga positiva. O minério de zinco mais comum é a esfalerita, zinco blenda, um mineral de sulfeto de zinco. As maiores quantidades lavráveis são encontradas na Austrália, Ásia, Estados Unidos. A produção de zinco inclui a flotação de espuma. Para quem não sabe o que é flotação, pessoal, na hora que quando você vai fazer a purificação de água, qual a ideia? Existe um processo onde você você engloba, tá? Essas partículas, eu estou falando assim de uma maneira muito simples, né? Todo mundo entende, né? Ele engloba assim as partículas de sujeira, entre aspas, tá? Para formar moléculas maiores, e essas moléculas maiores ou eles ficam na superfície ou eles afundam. Aí fica mais fácil de você fazer a purificação da água, tá? Esse processo chama-se flotação, onde forma uma espuma, né? Espuma de minério. Então, o zinco também pode ser usado por esse processo, tá? Espuma de minério. Torrefação e extração final usando eletricidade. Eletroluição. Vamos lá. O latão, que é uma liga de cobre e zinco, é usado pelo menos desde o século X a.C. na Judéia e por volta do século 7 a.C. na Grécia Antiga. O zinco metálico não era produzido em grande escala até o século XII na Índia.
era desconhecido na Europa até o final do século XVI. As minas do Rajastão forneceram evidências definitivas da produção de zinco desde o século VI a.C. Até o momento, a evidência mais antiga do zinco puro vem de Zawar, no Rajastão, já no século IX d.C., quando um processo de destilação foi empregado para fazer zinco puro. Aí que ele está contando um pouco da história da descoberta, da purificação, porque sempre esses elementos, esses metais, né, eles sempre estão junto de outros. Sempre está junto de chumbo, de cobre, pode estar junto de ouro, tem quartzo, enfim, sempre está misturado ali com outros elementos. Vamos lá, o elemento foi provavelmente nomeado pelo alquimista Paracelso em homenagem à palavra alemã Zink, que significa espiga ou dente, a imagem usada. O químico alemão Andres Sigismund, eu acho que não sei se é assim que se fala, é acreditado com a descoberta do zinco, o descobridor do zinco metálico, né, puro, em 1746. O trabalho de Luigi Galvani e Alessandro descobriu as propriedades eletroquímicas do zinco em 1800. Zinco resistente à corrosão do ferro, galvanização por imersão a quente. É a principal aplicação do zinco. Outras aplicações são em baterias. Aliás, pessoal, a bateria dos carros, eles são placas de zinco, sabia? Feito com placas de zinco. Pequenas peças fundidas não estruturais e ligas, como latão. Uma variedade de compostos de zinco são comumente usados com carbonato de zinco e glucanato de zinco. Tá? Vamos lá, o zinco é um mineral essencial percebido pelo público hoje como sendo de excepcional importância biológica e para a saúde pública, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de pós-natal. A deficiência de zinco afeta cerca de 2 bilhões de pessoas, bastante, né, no mundo em desenvolvimento, e está associada a muitas doenças. Em crianças causa retardo de crescimento, maturação sexual retardada, infecção, diarreia. As enzimas com um átomo de zinco no centro reativo são muito difundidas na bioquímica, como o álcool desidrogenase em humanos, tá? O consumo de zinco em excesso pode causar ataxia, letargia e deficiência de cobre. É verdade, existe uma proporção que tem que ser feita entre o zinco e o cobre. Depois eu vou falar a respeito da minha experiência com o zinco, tá? Eu vou falar de alguns benefícios, alguns conhecimentos que eu tenho do zinco, caso não seja falado aqui. Vamos lá, agora o zinco para a saúde, né? Chega de história, vamos falar do zinco para a saúde. O zinco é um nutriente antioxidante, né? Para quem não sabe, antioxidante é aquilo que combate os radicais livres, né? Que causam envelhecimento, que auxilia na síntese de proteínas e na cicatrização de feridas, né? Então, aquelas pessoas que praticam musculação, não só praticam musculação, mas que querem ter uma musculatura mais forte, né? O zinco é um elemento essencial. Isso eu estou falando aqui por conta própria, tá? É vital para o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos. Aliás, pessoal, só uma coisa, quando falou de órgãos reprodutivos, se eu falar uma informação aqui importante. Quem já nunca ouviu falar numa competição, né, que os treinadores orientam a você não ter relação sexual, né, porque isso pode atrapalhar o seu desempenho no esporte. Isso acontece porque, tanto para o homem, tanto para a mulher, quando você tem uma relação sexual e você libera aqueles líquidos ali, aqueles fluidos ali referente ao ato sexual, ele, para ser gerado aquilo, precisa de zinco. Aliás, no caso do homem, é o que mais perde zinco quando há ejaculação. Parece que é em torno de 20 miligramas de zinco, é bastante coisa. Então, o zinco está intrinsecamente ligado com os órgãos sexuais, entendeu? Você vê a tamanha importância de você suplementar com zinco. Vamos lá, continuando. O zinco apoia as funções saudáveis da próstata, a atividade dos hormônios masculinos. Ele rege a contabilidade dos músculos, que é importante para a estabilidade no sangue. O zinco mantém o equilíbrio alcalino no corpo e ajuda no funcionamento normal do tecido e auxilia na digestão e o metabolismo do fósforo. Tá?
já tem a ver com relação, principalmente com relação ao osso, né? O zinco é um mineral essencial para a síntese de DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos, né? De proteínas, insulina e esperma. Ó, acabei de falar a respeito do esperma. O corpo precisa de zinco para metabolizar carboidratos, proteína, gordura e álcool, para eliminar o dióxido de carbono e fazer bom uso da vitamina A. Mais de centenas de enzimas diferentes requerem o zinco para desempenhar a sua função. Vamos lá, uso de zinco. Funciona como antioxidante, promove uma pele saudável, apoia a regeneração da cartilagem saudável, promove a melhora de metabolismo celular, suporta a regeneração dos tecidos saudáveis, pode ajudar a estimular o funcionamento normal das células, suporta melhor desempenho masculino, dá suporte na verdade, é porque está mal traduzido, oferece suporte a um sistema imunológico saudável, vital na produção corporal da insulina, tá? Pesquisa do Dr. Carlos Ingram, reduz o inchaço da próstata, usado em dieta de musculação, usado na remoção de placa venosa e arterial, alivia a angina, luta contra doenças cardíacas, aumenta a produção de testosterona e aumenta a fertilidade. 90% do mundo ocidental é deficiente em zinco. 14% do elemento em concentração relativa no corpo. Embora necessário em grande abundância, não é suficiente disponível, mesmo em formas suplementares. Porque, como os outros elementos metálicos, principalmente não solúveis, eles existem principalmente na forma coloidal, partículas não solúveis em suspensão líquida, que em suprimentos de água têm uma capacidade reduzida de transportar concentrações com apenas uma fração dos elementos mais solúveis. A necessidade do zinco do corpo humano, mesmo nesta forma coloidal, menos disponível, ainda mais diminuída, porque os processos comerciais da água removem colóides. Pior ainda, os solos das fazendas estão seriamente exauridos. E o último recurso são os comprimidos comercialmente menos biodisponíveis. Tá mal traduzido aqui, mas deixa eu organizar essa ideia aqui. O que ele está falando é o seguinte: o zinco, quando ele está na forma de metal, tá? Ele é menos biodisponível na água, porque ele é mais pesado, então a chance de ter a disponibilidade dele é menor. Isso numa água já natural. Quando você faz o processo de limpeza da água, aí mesmo que não sobra nada de zinco. Ele está falando ainda que a forma coloidal, pelo menos a ideia que deu, ele é uma forma mais eficiente do que a forma tomando suplemento de zinco, né? Aliás, pessoal, isso me remete ao seguinte: a água de mina, a água mineral ou a água natural, caso você vá até uma fonte, ela é rica em minerais coloidais, né? A água ali, quando ela está natural, não tem nenhuma intervenção do homem ali, ele tem traço, a água tem traços de ouro, cobre, tá? Quem nunca furou um poço e logo aquela primeira água que saiu tem um gosto meio metalizado? Eu acho que algumas pessoas já devem ter passado por essa experiência. Por quê? Porque ali você tem traços ali de metal. Aliás, existe até uma especulação, vou entrar no campo especulativo, né? Que a água, quando ela está pura, a água deionizada, entre aspas, tá? A grosso modo natural, onde só tem os minerais, que tem uma água super leve ali, ela gera um tipo de eletricidade, né? Eletricidade fria, né? Segundo a teoria até do Nikola Tesla, mas isso eu estou entrando no campo especulativo, tá? E vocês sabem, já vou finalizar essa parte especulativa, e vocês sabem que, segundo o Dr. Becker, aí já não é especulativo, ele definiu que a nossa carga voltaica seria em torno de menos 50 mV, né? E o nosso corpo ele é totalmente elétrico, ele faz a regeneração, ele faz vários processos bioquímicos através de pulsos elétricos. Ele até fala que quando existe um fungo, tá? No nosso corpo,
esperando a gente morrer, para que quando a nossa carga voltaica cair, esse fungo ele se manifesta para fazer a nossa deterioração e essa putrefação vai servir como adubagem da terra e vai gerar o ácido humiquífugo que vai gerar toda a vida de novo. Vai virar árvore, plantas, então vai gerar a vida novamente, né? E através desse fungo. E as doenças, ela geralmente aparece quando a nossa carga voltaica cai. É por isso que quando a gente faz um corte, tem uma dor, é importante a gente não tomar um anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório ele corta a tensão voltaica. Então você tem um corte, você tem um lugar da dor, aquela dor está aparecendo ali, mas existe uma tensão elétrica ali para poder fazer a regeneração, para poder tratar. Se você toma anti-inflamatório em demasia, né, sem ter uma necessidade real ali, né, sem ser uma emergência, algo do tipo, aquilo ali ou não cicatriza direito ou não regenera direito. Então sempre, você nunca mais esquece que tem aquela dor ali, né? Ou às vezes realmente você nunca mais é o normal depois daquele evento ali, você tomou um anti-inflamatório e você nem sabe disso, tá? E aí que entra o zinco, que é fundamental, porque é o seguinte, os nossos olhos talvez o órgão, um dos órgãos, né, um dos setores, vamos dizer assim, mais onde tem maior quantidade de bioeletricidade. Por isso que quando você entra com luteína, zeaxantina, aplica prata coloidal nos olhos, você tem uma melhora absurda na visão. E o zinco, ele tem uma afinidade pelos olhos. Então, se você consumir mais zinco e você tem algum problema de visão, seja ele qual for, você vai ter uma melhora no seu quadro com relação aos olhos, tá? Um fenômeno que acontece muito aí, uma doença que abrange bastante gente aí, que é a tal da catarata. A catarata ela se apresenta por um processo de glicação. Tem uma quantidade muito grande de açúcar passando. Como aqui tem uma carga elétrica muito grande, é muito quente, aquele açúcar acaba glicando, tá? Formando uma massa mais dura, e aí você começa a ter uma perda de visão. A degeneração da mácula ela acontece por uma falta de eletricidade nos seus olhos. E uma maneira de você repor isso é através do zinco, tá bom? Então o zinco para os olhos e principalmente para o cérebro, para o raciocínio rápido em geral, né? Principalmente de reflexo, sabe? Tipo o goleiro que precisa agarrar a bola, tem reflexo, aquela coisa rápida, instantânea, ali você precisa de zinco. E outra coisa, quanto mais estressado você está no seu dia a dia, mais demanda desse tipo de minerais você precisa, principalmente do zinco, tá bom? Vamos continuar o texto aqui. Não é de surpreender que populações inteiras estejam famintas por esse importante nutriente. Mesmo os oligoelementos menos solúveis, como o cobre, número 20 de 60 elementos corporais conhecidos, têm menos probabilidade de se esgotar, porque é 32 vezes mais traços que o zinco. Como eu te falei, está mal traduzido, né? O que ele está dizendo aqui é que há mais de biodisponibilidade de cobre do que de zinco, e é verdade, tá? Aí ele faz uma comparação aqui do cálcio, do magnésio. O texto é muito grande, tá? Eu não vou ler o texto todo não, vamos só ver a parte mais importante aqui. Zinco é um mineral essencial para todas as formas de vida, incluindo plantas, animais, micro-organismo. O símbolo químico do zinco é o Zn, tá? Zinco desempenha papéis importantes no crescimento e no desenvolvimento da função neurológica. Eu falei sobre isso. O zinco tem uma afinidade muito grande para o cérebro, assim como para os olhos também, no sistema imunológico e na reprodução. Nossos corpos contêm aproximadamente 2 a 3 gramas de zinco, que é distribuído por todo o corpo. O zinco é um componente essencial de mais de 20 enzimas associadas a muitos processos metabólicos diferentes. As maiores concentrações de zinco são encontradas nos olhos, fígado, ossos, próstata, sêmen e cabelo. Cabelo eu não sabia, aprendi agora, não sabia. Talvez o papel mais crítico do zinco seja na síntese dos ácidos nucleicos, o RNA e o DNA. Falei sobre isso também, que são essenciais para a divisão celular, reparo celular e desenvolvimento. Vários estudos relacionam os baixos níveis de zinco com complicações durante a gravidez, incluindo o aborto e defeitos congênitos.
tá? Só falando de caso de aborto espontâneo, né? E a mãe, né, que já tentou várias vezes e não consegue segurar a gravidez, tá? Deficiência de progesterona, tá bom? Fica a dica aí. Estudos também descobriram que grandes porcentagens de crianças são deficientes em zinco. Essas crianças apresentam sintomas de crescimento baixo do ideal. Isso tem a ver, pessoal, porque o GH, que é o hormônio do crescimento, ele é muito dependente do zinco, tá bom? Aliás, algumas pessoas me relataram que o ácido úmico e fulvo que eu fazia, ele era rico aí de maneira natural em alguns tipos de colóide, né? E com certeza você tinha zinco ali presente, sem dúvida. E algumas pessoas me relataram que, principalmente crianças, tá? Começou a desenvolver, começou a crescer, né? Por conta justamente não só do zinco, né? Dos outros elementos ali, mas o zinco tem uma boa participação na produção do GH, que no caso do adulto, ele tanto ajuda a rejuvenescer e no crescimento no fortalecimento muscular, né? Em idosos, evita a sarcopenia, né? Dá maior força, né? Principalmente porque conforme as pessoas vão ficando mais idosas, mais velhas, ela tende a ficar mais fraco, né? Vamos lá. Fala aqui da letargia, passividade, apatia, são sintomas de deficiência marginal de zinco, uma vez que esses problemas comportamentais melhoram com a suplementação de zinco. Visão, ó. Uma das maiores concentrações de zinco no corpo humano é encontrado no olho, ó. Já tinha falado a respeito disso, ó. Especialmente na íris e na retina. Embora os mecanismos exatos de suas funções sejam amplamente desconhecidos, o zinco parece estar envolvido na ativação da vitamina A. Tudo a ver, né? Vitamina A, luteínas e L-xantina, né? São os nutrientes assim essenciais para os olhos, para uma boa saúde dos olhos, né? Continuando, e portanto é um fator na visão noturna, né? A vitamina A. Aliás, o pessoal que tem problema em enxergar de noite, dirigir à noite, está deficiência de vitamina A. Também é um antioxidante e pode proteger a visão, reduzindo os danos dos radicais livres. A deficiência de zinco pode estar contribuindo para o desenvolvimento ou progressão de doenças oculares crônicas, como degeneração macular, principal causa de perda da visão entre os idosos. Em um estudo, o risco de perda da visão foi reduzido em 10% em pessoas que tomam suplementos de 80 mg de zinco e 2 mg de cobre. Porque impressionante essa porcentagem. Mas o que eu quero falar é o seguinte: quem toma zinco tem que tomar cobre, quem toma cobre tem que tomar zinco, tá bom? E você pode até fazer uma proporção, 80 mg para 2 mg de cobre, né? Vamos lá. Prejudicando a formação e dificulta na discriminação das cores, prejudicada. Eu já tive esse problema, sabia? Quando eu trabalhei no meu primeiro emprego, eu trabalhava numa loja de tecidos e era um dos tecidos que vendia ali era tecido para estofamento. Foi o meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos. E na época eu utilizava, acho que era tal de corino. E aí o corino ele tinha diversas cores. Aí chegava o estofador, né, quero dessa cor aqui. E eu tinha uma dificuldade danada de achar exatamente. E às vezes até outros vendedores, até falou, pô, será que você não está vendo que essa cor aqui é bem diferente? Para mim era tudo igual. Por exemplo, bege, tinha 300 tipos de bege. Para mim era tudo a mesma coisa, né? E o zinco, né, segundo o relato aqui, ele está envolvido na discriminação das cores, né? Vamos lá. Talvez, né, assim, por exemplo, vamos fazer um raciocínio lógico aqui. As mulheres ela têm mais problemas de hipotiroidismo e de nódulos do que o homem. Isso porque, por a mulher ter mama, ela demanda mais iodo do que o homem, certo? Então, todas as doenças que estão relacionadas a uma deficiência de iodo tendem a aparecer mais na mulher, por conta que a mulher tem mama e há maior demanda de iodo. Como há uma deficiência de iodo generalizado, tá, as mulheres acabam sofrendo mais. Talvez, por o homem ter próstata, né, e ter o sêmen, né, que demanda mais zinco, talvez o homem tenha mais dificuldade para discriminar cores justamente por conta disso.
Porque as mulheres ela têm uma inteligência, uma facilidade para... Não só para isso, né? A mulher tem uma capacidade fantástica, né? Fantástica. Mas assim, falando a respeito das cores, as mulheres têm facilidade mais para discriminar a cor do que o homem. Talvez seja esse um dos motivos, né? Fazendo um raciocínio lógico aqui. Vamos lá. A formação de catarata, neurite óptica, inflamação do nervo óptico. Estresse físico e mental. Existem algumas evidências de que os níveis de zinco caem após o estresse físico e mental. Por exemplo, foi demonstrado que exercícios extenuantes levam a perda significativa de zinco, provavelmente devido ao aumento do metabolismo da glicose que requer zinco. Verdade. De acordo com a estimativa, até 90% dos atletas podem estar recebendo zinco insuficiente. Também foi descoberto que o zinco se esgota durante a infecção respiratória superior, acompanhando de febre. É verdade, pessoal. Quem está com febre, há um aumento absurdo de zinco e de magnésio, e também de cobre. Aliás, dos três elementos. Quem está com febre gasta mais zinco, cobre e magnésio, tá? E segundo o estudo aqui, quem tem infecção respiratória demanda mais zinco, né? Além disso, as vitaminas de queimaduras graves têm apenas 2/3 da quantidade normal de zinco no sangue. Estudos têm... o que ele está falando aqui é que até com relação à queimadura, né, quem tem maior quantidade de zinco, né, acaba sofrendo mais caso tenha contato com uma queimadura. Informação incrível, né? Quando pacientes de hospitais com deficiência marginal de zinco receberam zinco extra, isso ajudou a restaurar a taxa de cura ao normal. O zinco pode, portanto, ser benéfico para pessoas que se submeteram à cirurgia ou tiveram ossos quebrados ou feridos. Alguns médicos prescrevem zinco para estimular o processo de cicatrização. Sabor e o cheiro, né? Vamos lá. Zinco especialmente importante no sistema do corpo, que sofre uma rápida renovação das células. Isso inclui o sistema gastrointestinal. Aliás, falando sobre isso, né? Um dos cânceres também que mata muito rápido, cerca de sobrevida de 6 meses, é o câncer de estômago, porque ali há uma renovação das células muito grande. E a gente sabe que as células cancerígenas, elas precisam se replicar. Então, o processo oncogênico ali, ele vai se dar de uma maneira muito mais rápida e muito mais agressiva na parte do corpo, onde tem uma regeneração mais rápida, onde tem apoptose e geração de novas células com um tempo mais curto, né? Em particular, as papilas gustativas, um fato que pode explicar porque uma mudança na capacidade de sabores os alimentos costuma ser um sinal precoce de deficiência de zinco. Talvez, né, pessoal, esse problema que está acontecendo aí, vocês sabem do que eu estou falando, e muita gente tenha citado sintomas com relação à perda do cheiro, perda do paladar, né, do olfato e do paladar. Talvez seja porque atacam as células respiratórias e aonde precisa demanda de mais zinco, lembra que a gente viu ali? Talvez esse tipo de sequela seja uma deficiência de zinco, né? Talvez aí, poderia testar também. Pessoas que estão com sintomas até hoje de problema de respirar e paladar, poderia fazer um teste, né? Fazer uma suplementação com zinco e ver se melhora ou até mesmo restaura em 100% o olfato e o paladar. Esse sintoma pode ser acompanhado por mudanças semelhantes na capacidade de cheirar os alimentos e pode não ter sabor ou cheiro algum, ou pode ter sabor ou cheiro desagradáveis, tá? Todos esses fatores contribuem para a perda de apetite, mas pode ser tão insidiosos que passam despercebidos. Muitos dos pacientes idosos relatam um aumento do paladar após algumas semanas de suplementação de zinco coloidal. Aí, pessoal, não sabia. Que interessante, hein? Interessante informação. Que legal, a gente sempre aprendendo, né? Como eu falei no início da live, pessoal, eu não li esse texto não, tô lendo na íntegra aqui ao vivo, tá? Vocês estão acompanhando todas as minhas sensações de estar vendo aqui algo novo, né? Eu já aprendi, não sabia que tinha o efeito do cabelo, né? Que onde tem maior concentração de zinco é no cabelo. E não sabia que tem, olha só que interessante, cara. Ele costuma achar esse desenvolvimento bastante notável. Antes da suplementação, eles podem não ter reconhecido a perda da sensibilidade do paladar. Os idosos também podem se beneficiar da suplementação de zinco de outra maneira, já que o zinco parece
desempenhar um papel de aumento da densidade óssea em mulheres pós-menopausa. É interessante, a mulher que está na menopausa. Pessoal, o texto é muito grande, mas está muito interessante. O texto é gigantesco. Vocês querem que eu continue a falar a respeito do zinco? Ou vocês querem que eu passe para outro elemento? Muito interessante, ó. Tem aqui, ó. Vai entrar o texto agora falando do zinco no sistema imunológico, zinco e diabetes, anorexia nervosa, níveis hormonais, câncer de mama. Câncer de mama é gigante. Vai falar sobre próstata, funções de proteção, aí talvez... não, é isso mesmo, é fisiológico. Eu pensei que ia entrar do ponto de vista metafísico. Não, aqui só tem um aspecto fisiológico. Ou vocês querem que eu continue ou eu passe para outro elemento para a gente poder conhecer um pouquinho sobre outros elementos também? Para de repente a gente não ficar só no zinco. O que vocês acham? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat aqui. Muito obrigado às 24 pessoas que estão assistindo aí. Estou amando, continua. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma votação aqui. Quem quer que eu continue lendo, digita 1. Quem quer que eu passe para o outro elemento, para a gente conhecer um pouco dos outros, né? Digita 2. Vamos lá. Continua no zinco, amigo. Diabetes, próstata são importantes. É legal. Vamos ir pela maioria, né? Nossa, todo mundo digitando 1. Calma, agora vem uma galera no 2. Vamos lá, 1, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 no 1, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 2 ganhou. Então tá, pessoal. 1 e 2. Renato. Boa. Aliás, Renato, uma boa forma de sair de uma condicional, né? É isso, né? Escolher as duas, né? Muito inteligente a tua resposta. 1 e 2. A Maria Inês disse aqui 1. 8 tá ganhando pela maioria. Eu vou tentar de uma certa forma, digamos assim, agradar a todos. O que eu vou fazer? Eu acho que vocês vão gostar. Eu vou passar por um outro elemento, tá? E depois eu volto no zinco. Eu acho que eu consegui agradar a todos. Então ninguém vai ficar sem o conteúdo aí, tá? Deixa eu só ver onde eu parei. Eu vou voltar. Tá marcado aqui. Legal. Parei na questão do cheiro, do sabor, tá? O próximo item aqui